Olá, povo, a paz do Senhor, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Irmãos, como já tenho dito, eu soltei um vídeo, falando sobre Mateus 19, tratando ali da exceção, de Mateus 19:9, em qual circunstância, em que exceção as pessoas podem se divorciar. Que aí eu expliquei naquele vídeo claramente que não é uma exceção para casais casados, mas para pessoas que vivem em porneia, né? E aqui eu quero chamar sua atenção e falar um pouco mais sobre esse assunto, sobre o viver em porneia, sobre a gente praticar a porneia, viver uma relação sexual ilícita, aquilo que não é da vontade do Senhor, né? A Bíblia diz aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, o apóstolo Paulo vai dizer assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que é a palavra grega porneia, de toda relação sexual que não é matrimonial, tudo aquilo que é ilícito. Em outra passagem, o apóstolo Paulo vai dizer que aquele que se prostitui peca contra o próprio corpo, e aquele que se deita com uma meretriz faz um só corpo com ela. Ou seja, aquelas pessoas que vivem na prática da porneia, numa relação sexual ilícita, numa relação sexual não matrimonial. O apóstolo Paulo diz que a vontade de Deus para nós é a nossa santificação. Porneia é toda relação sexual não matrimonial. Isso tem que ser muito bem frisado, muito bem explicado. Por quê? Porque a relação sexual aceita por Deus, ela está somente dentro do contexto do matrimônio. Duas pessoas que se uniram de forma legítima, duas pessoas solteiras, um homem e uma mulher, eles se unem de forma legítima. Então essa relação sexual é lícita, é da vontade de Deus. A relação sexual que é feita dentro do matrimônio. E aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso de número 3, o apóstolo Paulo, ele vai nos exortar, ele vai dizer aos crentes de Tessalônica que a vontade de Deus é santificação, é viver uma vida separada do pecado, é viver uma vida separada de tudo aquilo que nos afasta de Deus. E aí ele vem falar, principalmente separados da porneia, de toda relação sexual ilícita. Gálatas 5,19 diz assim: porque as obras da carne são manifestas, a quais são o adultério, que a palavra grega é moicheia, que é uma imoralidade sexual, a prostituição, porneia, impureza, lascívia. Em Colossenses, no capítulo 3, no verso 5, o apóstolo Paulo vai falar novamente: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, ou seja, a porneia, a impureza, a afeição desordenada e a vil concupiscência, e a avareza, que é a idolatria. Depois em Apocalipse, no capítulo 2, verso 21, João vai registrar: e dei-lhe tempo para que se arrependesse de suas prostituição, e não se arrependeu. Vai falar também Apocalipse no capítulo 9, verso 21, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias e nem das suas prostituição, que também é porneia, nem dos seus furtos. Então viver em prostituição, viver sobre a prática da porneia, viver desobedecendo ao Senhor, entregando os vossos corpos para a imoralidade sexual é pecado, é algo que a Bíblia condena. Então, irmãos, toda imoralidade sexual, tudo aquilo que o Senhor
nos adverte é que a gente venha se abster dessas coisas, se abster da porneia, né? O que é porneia? Zoofilia, relações sexuais com animal, homossexualidade, fornicação, incesto, pedofilia, poligamia, adultério, pornografia, masturbação, pessoas que assistem vídeos adultos. Tudo isso é prática de imoralidade sexual. Nós devemos ter uma vida santificada em Deus e nos abstenhar dessas coisas. E nos santificar, e nos separar. E ter uma vida completamente separada de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. E santificar a nossa vida, o nosso espírito, santificar o nosso corpo, não nos entregar, né, às paixões, às concupiscências carnais e vivermos aí de uma forma completamente desordenada. Amém, irmãos? Que você fuja de toda imoralidade sexual. Que Deus abençoe a sua vida. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!